Fala moçada, professor Emanuel para mais uma videoaula padrão diamante com foco na parte de bioquímica para te ajudar naquela prova que você vai fazer no Exame Nacional do Ensino Médio ou até mesmo na sua faculdade. Então, coloca sangue no olho, aquele cafezinho na xícara e vamos embora aprender biologia. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho a respeito dos chamados sais minerais, ok? Aqui eu já tenho a primeira observação, que é mais uma observação conceitual. Por quê? Quando a gente fala de sal mineral, ele tem função estrutural. Eu tenho o sal mineral e eu tenho os chamados íons dissolvidos. No caso dos íons dissolvidos, eu tenho uma função reguladora. Ou posso dizer também que eles são cofatores enzimáticos. Emanuel, o que é um cofator? Eu vou dizer que ele pode auxiliar, né? Auxilia as enzimas. É como é chamado das coenzimas, né? Só que coenzima é um termo que nós utilizamos para substâncias orgânicas. Se eu estiver falando de uma coenzima, estou falando de substância orgânica. Se eu estiver falando de cofator, eu estou falando de um íon dissolvido que vai auxiliar a enzima na reação que ela se propõe a acelerar, né? Diminuir a energia de ativação e catalisar. Beleza. Temos alguns sais minerais ou íons dissolvidos que são importantes, né? Vamos começar falando a respeito do sódio. Sódio, que é representado por Na+. Gente, se está na forma de íon, então nós já sabemos que ele é um íon dissolvido, certo? Beleza. Onde é que, não é sódio não, tá? Onde é que o sódio ele vai atuar? Moçada, o sódio ele atua na chamada bomba de sódio e potássio. Essa bomba aqui é fundamental, principalmente por quê? Porque é ela que mantém a diferença de potencial de membrana plasmática, MP membrana plasmática, certo? Por que é importante eu manter uma diferença de potencial de membrana? Simples, uma diferença de cargas elétricas. Por que é importante eu ter a membrana plasmática polarizada? Para poder ter a condução do impulso nervoso. Mantém a DDP e permite a condução do impulso nervoso. Moçada, olhe bem. Quando eu falo de bomba de sódio e potássio, eu tenho que me lembrar que ela se trata de um transporte ativo. Lá na aula de biologia celular, quando a gente vai falando a respeito de transporte através de membrana, que a gente vai estudar no detalhe a bomba de sódio e potássio. No momento, eu quero que vocês aprendam que essa bomba ela é fundamental para manter a DDP de membrana, para permitir a condução do impulso nervoso, beleza? Além disso, o sódio ele exerce controle sobre o equilíbrio osmótico. O que significa esse equilíbrio osmótico? Gente, onde tem sódio, eu tenho atração de água. Então, quanto maior for a concentração de sódio em um meio, maior será o transporte, ou melhor, eu vou colocar a atração. Maior a atração de água por osmose. Isso daqui é o que explica, por exemplo, o aumento da pressão arterial ao se comer alguma coisa com muito sódio, né? Já teve até um vídeo no canal falando a respeito disso. O sódio, quando você se alimenta, ele cai na sua corrente sanguínea. Então, imagine que aqui
eu estou fazendo um vaso sanguíneo. Eu tenho um vaso e esse vaso está cheio de íons de sódio, ou seja, ele está hipertônico. A concentração dele está elevada. Beleza, o que vai acontecer? A água dos tecidos adjacentes vai começar a entrar no vaso sanguíneo com a intenção de regularizar esse desequilíbrio, com a intenção de voltar à concentração normal de sódio no sangue. Então, a água dos tecidos, por osmose, é atraída para o sangue. Consequentemente, eu tenho um aumento da chamada volemia. Emanuel, o que é volemia? É a quantidade total de sangue. Entra água no sangue, aumenta a volemia. Se aumenta a volemia, consequentemente, você tem um aumento também de quem? Da pressão arterial sistêmica, ok? Então, o sódio, ele atrai a água, né? Então, ele exerce um equilíbrio osmótico e isso faz com que a sua pressão aumente pela atração de água e aumente no volume sanguíneo, tá? Então, o sódio ele também tem essa funcionalidade, beleza? A gente trata dele sempre em pares, né? Vamos falar aqui do próximo importante, que é o potássio. Então, vamos fazer aqui o item 2, o potássio. O potássio, íon K+, também participa da condução do impulso nervoso. Então, eu tenho ele atuando na bomba de sódio, na bomba de sódio e potássio. Consequentemente, eu tenho a atuação dele na condução do impulso nervoso. Eu tenho um potássio participando da bomba de sódio e potássio, tão importante na condução do impulso nervoso. Ele vai estar associado ao processo de repolarização da membrana plasmática, né? Após passar o impulso nervoso, tem uma despolarização, depois a membrana plasmática se repolariza. A gente vai explicar isso melhor mais à frente, quando a gente estiver falando a respeito de bomba de sódio e potássio especificamente, tá? Eu tenho também a atuação dele no controle da abertura e fechamento dos estômatos. Da mesma forma como o sódio atrai água para os vasos sanguíneos, o potássio também atrai água para as células guarda dos estômatos. Então, quando eu quero que o estômato abra, vamos dizer que isso aqui é uma célula guarda, aqui está o estômato aberto, né? Esse ósteo aqui, esse buraco, é o estômato aberto. Beleza. Então, o que acontece? Se eu aumento a quantidade de potássio dentro dessas células guarda, isso atrai água. A água incha essa célula e quando ela se incha, ela sofre uma deformação. E essa deformação faz com que o estômato fique aberto e seja possível haver as trocas gasosas. Lembrando que estômato é uma estrutura presente nas folhas, que é responsável pelo processo de trocas gasosas e transpiração das plantas. Se você quer fechar o estômato, o que vai acontecer? Tem umas célulazinhas aqui adjacentes às células guarda, que elas estão nessa regiãozinha aqui, ó. Pronto. É só você pegar... Ixi, formou um triângulo. É só você pegar o potássio e ao invés de deixar o potássio nas células guardas do estômago, você transfere ele para essas células adjacentes aqui, ó. Então, o potássio vem para cá e as células guarda dos estômatos voltam ao seu formato normal, deixando o estômago o quê, gente? Fechadinho. Aí não tem mais troca gasosa, ok?
Então, o potássio ele também influencia na abertura e fechamento dos estômagos, tá bom? Beleza. A gente pode até fazer um paralelo nesse caso aqui da repolarização. Você tem alguns problemas, né? Por exemplo, se eu tenho uma situação de hipocalemia. O que é a hipocalemia? Hipocalemia é a baixa concentração de potássio. Beleza. Baixa concentração de potássio. Se eu tenho pouco potássio, eu vou ter uma baixa repolarização. Repolarização. E isso daqui vai ser um problema para o nosso coração. Por quê? Eu vou desenhar aqui como é que é um batimento cardíaco, tá? Então, diferente do que o pessoal costuma desenhar, isso daqui é o que, na verdade, representa um batimento cardíaco, né? Então, onda P, Q, R, S e T. Essa onda T aqui, ela representa a repolarização do miocárdio. Em um caso de hipocalemia, como tem pouco potássio, essa repolarização ela não fica eficiente. Então, tem uma alteração no eletrocardiograma, onde eu vou identificar essa onda T achatada. Então, a onda T ela vai ficar achatada. Achatada. Por quê? Porque não está tendo a repolarização. Então, o circuito elétrico cardíaco ele vai sofrer danos, né, pela baixa quantidade de potássio. Isso é bem problemático. Pode causar arritmia, pode causar parada cardíaca, dentre tantos outros problemas. Mas o que realmente vai provocar uma sistolia é a hipercalemia. Se a hipocalemia é a quantidade de potássio baixa, então a hipercalemia é a quantidade de potássio elevada. Injeções de potássio, elas podem provocar morte, né? Porque aqui eu já tenho uma repolarização muito acentuada. Repolarização. E qual é que vai ser o problema disso? Eu preciso ter um certo desequilíbrio de íons para manter a polarização da membrana. Se eu não tenho esse desequilíbrio, não vou conseguir repolarizar, ou vou repolarizar demais. Então, ó, onda P, Q, R, S, e agora eu vou mostrar para vocês a onda T, ó. Onda T. Ei, a onda T, ela geralmente é bem baixinha, né? Pois é. Agora surge uma onda T especial, que é uma onda T que é chamada de apiculada. Por quê? Porque agora ela tem um pico muito alto, né? Isso daqui é um indicativo de uma hipercalemia. Logo após isso daqui, você pode evoluir desse quadro para uma assistolia, que é a ausência de ritmo cardíaco, né? Então, uma injeção de potássio podendo ser letal, beleza? Vamos para mais um sal aqui. Outro sal extremamente importante, item 3, seria o cálcio, né? Pessoal, o cálcio, ele tanto pode estar na forma de sal mineral. Então, se eu for falar do cálcio enquanto sal mineral, ele vai estar presente em ossos e dentes. Você tem lá o Ca10, PO4, 6, OH2, que é a chamada hidroxiapatita, que é o que forma o nosso osso, né? Então, olha aqui a grande quantidade de cálcio participando da formação de ossos e dentes, né? Isso é o cálcio enquanto sal mineral. Mas nós também temos a atuação dele enquanto íon, né? Enquanto íon, primeiro, coagulação sanguínea.
No caso do cálcio, ele é o fator número 4, tá? Fator 4 de coagulação. Sem ele não há coagulação. Eu tenho também a atuação dele nas sinapses, que são sinapses nervosas, né? Fendas sinápticas. Ele estimula a liberação de neurotransmissores nas fendas sinápticas. Então, o íon de cálcio ele tem muito essa função de agir como estimulante, né? Ele estimula a contração muscular, ok? Então, são aqui ações onde eu tenho cálcio envolvido, beleza? Já que a gente está falando do cálcio, vamos falar logo agora sobre o magnésio. O magnésio, eu costumo dizer que ele é praticamente um antagônico do cálcio. Por quê? Vamos lá. Primeiro, no osso, o que o magnésio faz? O magnésio ele controla a formação dos cristais de cálcio. Para você formar o seu osso, tem uma regra, os cristais não podem ser tão longos, né? O cálcio não pode formar cristais longos. Quem controla isso é o magnésio. O magnésio, ele atua na liberação de energia, estabilizando o ATP. Estabiliza o ATP. Sem magnésio, não tem como o ATP funcionar. Então, preciso do magnésio entre as ligações de fosfato que formam o ATP para eu poder utilizar a energia presente nessas ligações nos meus processos, né? Então, aqui eu tenho o ATP e o magnésio presente entre essas ligações. Pessoal, outro lugar onde eu vou usar um magnésio é como, vamos colocar assim, antagônico do cálcio. Tá, em que sentido? O que o cálcio estimula, estou falando do cálcio enquanto íon dissolvido, o que o cálcio estimula, o magnésio deprime. Então, se o cálcio estimula a contração muscular, o magnésio promove o relaxamento. Ok? Se o cálcio estimula as sinapses, eu tenho uma redução das sinapses nervosas. Tanto é que, em caso de eclâmpsia, né, as convulsões da eclâmpsia, eu uso uma medicação que é o sulfato de magnésio. Para quê? Para controlar as convulsões, porque ele é relaxante muscular e deprime as sinapses. Evita que fique disparando sinal elétrico promovendo contração muscular descontrolada. Isso é uma ação do magnésio. Pessoal, outra atuação do magnésio é como centro metálico da clorofila. Para quem ainda não sabe, mas a clorofila ela tem um átomo de magnésio no centro, né? E ela é extremamente importante para a realização da fotossíntese, beleza? Então, olha aí o papel do magnésio dentro da fotossíntese também. E já que a gente está falando a respeito de centro metálico de molécula, vamos para o item 4 agora? Vamos ver aqui. Item 5, vamos para o nosso item 5, né? Quem é o quinto sal mineral que nós vamos falar, gente? Ferro. Ferro. O Fe. O ferro ele tem dois estados de oxidação, tá? O Fe mais 2 e o Fe mais 3. Fe mais 2 é o ferroso e o Fe mais 3 é o férrico. Beleza. Então aqui é o maior NOx possível, né? Número de oxidação para o ferro, e aqui é o menor NOx. Beleza. Pessoal, quando a gente fala de ferro,
Primeira coisa que a gente vai se lembrar é a formação de uma proteína chamada hemoglobina. Tal como o magnésio, o ferro forma o centro metálico da hemoglobina. Consequentemente, ele exerce influência onde? No transporte de oxigênio. Mas, gente, é só a hemoglobina que tem ferro? Não. Tudo que envolver transporte de oxigênio vai ter ferro no meio. Então, outras moléculas que têm ferro. Pô, eu tenho a mioglobina, que é como se fosse uma hemoglobina, só que específica do músculo, né? Eu tenho lá uma outra proteína que é a citocromo, que é que estará presente na respiração celular, onde eu utilizo o oxigênio como aceptor final de elétrons, ok? Beleza. Importante. Eu tenho ferro, que é o chamado ferro M. O que é o ferro M? É esse ferro da hemoglobina. É um ferro associado a compostos orgânicos. Esse ferro aqui, ele é facilmente absorvido, ok? Por quê? O ferro da carne, ele é muito facilmente absorvido, mas se você comparar com o ferro do feijão, já não é. Por quê? Ferro da carne está associado a M, né? Está associado a um composto orgânico, está associado à mioglobina, então é mais fácil de absorver porque está associado com um composto orgânico. Porém, o ferro do feijão, ele é o ferro mais 3. Feijão, né, dos vegetais como um todo. Então, para que você consiga absorver, melhorar a absorção do ferro, o que você vai fazer? Você vai pegar, quando você estiver comendo um feijãozinho, você vai tomar um suquinho de laranja, porque tem vitamina C. A vitamina C, ela é antioxidante. O que significa ser antioxidante? Ela doa elétrons com muita facilidade. Então, Fe mais 3, quando ele recebe um elétron da vitamina C, ele vira Fe mais 2. Ele deixa de ser férrico e passa a ser ferroso. Eu costumo brincar com os alunos dizendo o seguinte: ei, ferroso, oso vem de medroso. E o medroso ele faz o quê? Se esconde. E se esconde aonde? Se esconde no corpo. Se esconde dentro do corpo humano, ok? Então, isso é um macetezinho que pode te ajudar muito a aprender ou a decorar essa particularidade do íon ferroso, que é facilmente absorvido pelo nosso organismo em comparação ao ferro mais 3, que não é absorvido.